Shalom, Hag Sameach. É uma alegria muito grande estarmos aqui na festa de Sukkot. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o Rabino Yitzhak Shapira, que ele vai falar sobre o retorno profético dos Binei Anussim. E esse é um tema muito importante, muito pertinente para esta festa. E vai ser uma alegria muito grande estar com o Rabino Shapira. E ele vai tratar de questões assim fundamentais que têm um interesse muito grande para todos nós brasileiros. Então, eu passo a palavra para o Rabino Yitzhak Shapira. Shalom, Rabbi Shapira. Shalom to everybody and Chag Shalom a Sameach. todos. How are you doing, Tzadok? Chag Sameach to Como all você the está, Sadok? Feliz festa de I'm Sukkot. fine, and you? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Louvado seja Deus. It's important time because it's Sukkot. Yeah. É um tempo importante porque é a festa das cabanas, Sukkot. Yes. And in Sukkot is a very good time to talk about the Sfaradim, the Anusim. E o tempo da festa das cabanas é um tempo muito bom, muito propício para nós conversarmos sobre os Anussim. I tell you a story. I want to tell you a story. Vou te contar uma história. We were during the worldwide Shacharit event in Holland. Durante a apresentação do Shacharit que tivemos na Holanda, And we had over 1,000 people joining us from 75 different nations. nós tínhamos mais de 1.000 pessoas de 75 países diferentes. And the very next day, after we have done the call to return to the nations, E no dia seguinte, após termos feito o apelo para o retorno das nações, I was thinking about you. eu estava pensando em você. Great. We were in the great Portuguese synagogue. Estávamos numa sinagoga portuguesa. And when we got there, the Chazan, the cantor of the yeshiva, Quando chegamos lá, o Hazan, o cantor da yeshiva, started to sing. ele começou a cantar. And it was the most magnificent thing, E foi uma coisa simplesmente magnífica. because there were other Jewish people inside that came to tour the synagogue. Porque havia outros judeus dentro da sinagoga. And the Spirit of God was inside. We can sense the Spirit of God. E o Espírito de Deus estava lá dentro da sinagoga. Nós podíamos sentir a presença do Espírito de Deus. So Jewish people came and approached me because they saw me with the cantor. Então os judeus vieram e se aproximaram de mim. And as they did that, they say, "Can you sing some more? Can you sing again?" E na medida em que eles se aproximaram, eles nos pediram para cantar mais. And it was beautiful because as he Foi sang, lindo. Jewish people were touched by Hashem inside this huge Portuguese synagogue. E foi lindo porque os judeus que estavam dentro da sinagoga sentiram o toque de Hashem. And I heard the voice of God speaking. E eu ouvi a voz de Deus falando. We are not completely lost. Ainda não estamos totalmente perdidos. We are not completely forgotten. Vocês não estão esquecidos. Our voices are still here. Nossa voz ainda está aqui. So this is an exciting time. This is a prophetic time. Então esse é um tempo de muita alegria, um tempo profético. You can ask me any question about this topic because it's an important topic. Você pode me fazer qualquer pergunta sobre esse tópico, porque é um tópico muito importante. Not because I said so, it's the Bible said. Não porque eu estou dizendo isso, mas a Bíblia diz isso. The prophets of Israel speak about this. Os profetas de Israel falam sobre isso. The minute this happened and I saw the reaction, No momento que isso aconteceu e eu observei a reação das pessoas, God commissioned us to hold a worldwide Shacharit prayer to anybody from descendant of Anusim. o Senhor nos comissionou imediatamente para fazer um shacharit com todos os anussims. This is happening.
Está acontecendo. On October, it's happening here this month in October 26. Nesse mês de outubro, dia 26 de outubro. Shabbat Shacharit. É o Shabbat Shacharit. É a oração do Shabbat. Bereshit, Genesis 1:1. Gênesis 1:1. And there is something powerful when we joining the voice together. E há algo que acontece muito poderoso quando as nossas vozes estão todas juntas. And it is time for those who have been scattered among our people to join their voices together. E chegou a hora de todo o nosso povo que foi espalhado juntar-se novamente. So exactly in 1 week, let me share with you a picture. Então, em exatamente uma semana, deixe-me mostrá-los uma foto. We are launching this Siddur, fully Siddur, Shabbat, complete Shabbat Siddur. Estaremos lançando o Shabbat, o Siddur do Shabbat completo. With a complete messianic commentary. Com um comentário messiânico completo. It's released. It's already released right now, but it will be used for the first time in the call of the Anusim to return. Ele já foi lançado, mas ele será usado pela primeira vez no dia da chamada dos Anusims para retornar. This is going to lead for the future when we're going to release it in Portuguese very soon. E isso estará sendo ligado para quando nós estivermos lançando o Siddur também em português. With complete messianic commentary about the last days. Com um comentário completo messiânico. You know, Tzadok, let me tell you something. Sabe, Tzadok, deixa eu te falar uma coisa. This is important. One of the prayers we pray called the Amidah prayer, the daily Amidah. Isso é muito importante. Uma das orações que nós fazemos se chama Amidah, o Amidah diário. Amidah prayer have 19 benedictions, 19 different benedictions. A Amidah tem 19 bênçãos. Out of the 19 benedictions, 6 of them Fora, das 19, 6 delas has to do with the Geulah, the redemption. Está conectada com a redenção. The coming of the Mashiach. O retorno do Messias. And with the return of our people for the wholeness, the fullness of Israel. E com o retorno do nosso povo para a plenitude de Israel. It's pretty significant if we pray for this 3 times a day. É muito significante se você ora por esse motivo 3 vezes ao dia. So first and foremost, I invite anybody from Sephardic background, which including the Brazilian, it's a big part, it's a major part. Então, para começar, eu convoco e convido a todos os sefaraditas, principalmente os brasileiros. You see, the Jews who had money, they went to Amsterdam. Você vê, os judeus que tiveram condições financeiras foram para Amsterdã. But many of them went to South America. Mas muitos deles foram para a América do Sul. And many say that 20, I don't say it, the research says that 20 to 30% of South Americans have Jewish lineage. E não sou eu que estou dizendo isso, são as estatísticas. Elas comprovam que de 20 a 35% dos judeus foram para a América do Sul. What does it mean? O que quer dizer isso? Nothing. Nada. And everything. E tudo. It depends of what we're doing with this information. Depende do que nós estamos fazendo com essa informação. So as I was standing in this Portuguese synagogue in Amsterdam, então eu estava lá, de pé, nessa sinagoga portuguesa em Amsterdã. God clearly spoke to me. Quando Deus claramente falou comigo. And those who know me personally know that I never come and say God really spoke to me. I'm very careful of using this language. E para aqueles que me conhecem muito bem, eles sabem que eu nunca falo Deus falou comigo. E, portanto, é muito importante isso.
he told me that we have to hold those worldwide shacharit to call the people to return. Ele me falou que nós temos que fazer esses shaharits para chamar o povo a retornar. The very first one going to be happening in Colombia for the entire Spanish-Portuguese world, okay? O primeiro vai acontecer na Colômbia para o mundo espanhol, completamente para o mundo que fala espanhol. And people need to understand what's the big deal about this? Why is it different? E as pessoas precisam entender qual que é o propósito disso, por que isso? It's a big deal. It's different because we're praying as Jews through Yeshua. Qual que é a diferença? A diferença é que nós estamos orando juntos para Yeshua. It's very powerful. É muito poderoso. It hasn't happened in over 500 years. At least. A última vez que aconteceu foi pelo menos há 500 anos atrás, pelo menos. The second thing we will do is we will go to Spain and Portugal. A segunda coisa que faremos é que nós iremos à Espanha e a Portugal. And we will go and pray. We will hold shacharit prayers in Spain and in Portugal. E nós teremos orações de shacharit na Espanha e em Portugal. Because the spirit of what took place in these countries porque o espírito do que aconteceu nestes países is the spirit that brought us today to the replacement theology. É o espírito que nos levou à teoria da reposição, que é antissemítica. Hitler did not invent anything new that wasn't already Hitler não inventou nada novo que já não estivesse lá. And the process of return has to be a process of a spiritual warfare. And there's no better way to do it than to teach the people how to return. Então, o processo de retornar é um processo espiritual e nós temos que ensinar as pessoas a como retornar. É uma batalha. I'm very excited because a lot of people want to return. They just don't know. Eu estou muito animado porque muitas pessoas querem retornar, mas elas só não sabem como. And if you think of the Anusim children and grandchildren after the Inquisition, e se você pensar nos filhos de Anusim, nos filhos Anusims, depois da Grande Inquisição, they just returned after 100 years. Only after 100 years. Eles só voltaram depois de 100 anos, os filhos e os netos. But they were just a remnant. They were just a small minority. Mas eles eram apenas um remanescente, uma quantidade muito pequena de pessoas. And if you see the difficulties that they had in returning, e se você soubesse das dificuldades que eles tiveram para retornar, you understand how much more difficult it's going to be today for those who have been away from Judaism for 400 years. How much more difficult it is going to be to return. Então você vai entender quão mais difícil será para os anuncios voltarem depois de 400 anos. Se foi difícil depois de 100 anos, depois de 400 anos será muito mais difícil. Let me ask you a question. Deixa-me te fazer uma pergunta. Do you believe that they are going to return? Do you believe in full? Você acredita que eles vão retornar? That they're going to return? Você acredita que eles vão voltar? Sim, com toda certeza. He says, let me ask you a question. How are they going to be returning? Como que eles vão retornar? Question. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Como que eles vão voltar? Eu creio nas palavras do Rabino Abarbanel. I believe in the words of the Abarbanel, Rabbi Abarbanel. I understand. Okay. Que Deus, no final dos tempos, at the end times, Deus iria despertar os Anusim para o retorno à Torá. Hashem will wake up the Anusim to the return to the Torah. E isso seria um sinal que a Geulah, a redenção, está próxima. And that would be a sign that the Geulah, the redemption, is near. It's true. It's true. What you're saying is true. Verdade. O que você está dizendo é verdade.
But let me throw a caveat to what you're saying. Mas deixa eu lançar algo dentro daquilo que você está falando. It is true that the Messiah is going to complete the return. É verdade que o Messias vai completar o retorno. Anybody who look at the government of Israel to be recognizing the Anusim is crazy. Qualquer pessoa que olhar para o governo de Israel tentando reconhecer os Anusims, está louco. However, we have to create the ground, the spiritual ground and the spiritual climate for the return of the Anusim. Nós temos que criar o espaço espiritual para o retorno dos Anusims. There is three responsible parties here. Há dois partidos responsáveis aqui. There is the state of Israel. Há o Estado de Israel. There is the Anusim themselves. Os Anusims, eles mesmos, os Anusims. And not just because somebody say I'm Ben Anusim is Ben Anusim. E nem só porque alguém diz que é filho de Anusim, ele é filho de Anusim. Actually, the Bible tells us how we're going to identify them. Do you know that? The Bible tells us. Na verdade, a Bíblia nos diz como nós vamos identificá-los. A própria Bíblia nos diz. I want to talk about this for a moment because everybody going to have to pass this test. Eu quero falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, porque todo mundo tem que passar esse teste. So we have again the state of Israel. We have the Anusim. Então, no Estado de Israel nós temos os Anusims. And there's a third party that is very important. E há um terceiro partido também que é muito importante. In the book of Isaiah, he says those who will bring them. That's Isaiah 66. He's talking about those who will bring them. No livro de Isaías, ele fala quem vai trazê-los. So we have three parties that are going to be involved in this. And why this is important? Então, nós temos três partidos, três grupos que estarão participando desse processo. E por que isso é importante? Without the return, Geula cannot be complete. Sem o retorno, a redenção não pode ser completa. So we are living in the most exciting part of history in human então, history. nós estamos vivendo no momento mais animado da história. We are seeing prophecy. Estamos vendo profecia. Estamos vendo profecia se cumprir diante dos nossos olhos. When we study prophecy, it's always a process. It's never something that happened overnight. It takes some time to simmer. Quando nós estudamos profecia é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. God spoke to me when I was in Holland. Deus falou comigo quando eu estava na Holanda. About 57, 80. Sobre 57, 80. And he says to me that he's really going to be testing who is living. E ele falou comigo que ele vai estar realmente testando. Willing to leave behind. Quem realmente quer entrar nesse processo. The structure, the system of Edom. O sistema de Edom. To live behind Christianity. O sistema de Edom que deixará para trás, que estão dispostos a deixar para trás o cristianismo. Is not going to be very easy. It is not going to be easy. Não será fácil, não será fácil. As a matter of fact, it's going to be very difficult because anybody who is from the sons or daughters of Anusim. Na verdade, eu vou dizê-los, será muito difícil, porque todos que são realmente filhos de Anusim, filhos e filhas de Anusim. Ramat Valley says, the Ramat Valley is a very famous, he was the Talmid or the rabbi of the Ramchal. Ramat Valley diz, e é muito importante porque faz parte do Talmud. He's saying that they are cluttered in the spirit of Edom. They're almost like full of it, like a dust. Ele diz que os Anusims estão acumulados no espírito de Edom. É quase como uma nuvem. So they need to shake it off. That's not an easy process. Então eles precisam ser sacudidos e esse não é um processo muito simples. This is an exciting time for us. Esse é um período tão animador para nós.
In 2014, Em early 2014. and launch formally in 2015, I launched a yeshiva. Em 2014, início de 2015, eu fundei uma escola, uma yeshiva, Now it's called Yeshivat Shuvu. Return. que se chama agora Yeshivat Shuvu. Shuvu significa When retornar. I started the yeshiva, Quando eu comecei a escola, a yeshiva, I already understood about the Sfaradim and the Anusim. eu já tinha entendimento dos sefaditas e dos anussins. Here we are almost in 2020. E agora estamos quase em 2020. And now we are ready. We are almost ready to launch the entire yeshiva in Portuguese. E agora nós estamos quase prontos para lançar toda a yeshiva, toda a escola em português. Out of Brazil to all Portuguese speaking worldwide. Do Brasil para todo mundo que fala português. What an amazing time we're living in. É um tempo incrível em que nós estamos vivendo. I encourage those who are watching us to become part of this. That's going to give you the tool to return back to Judaism. Eu estou dando as ferramentas àqueles que estão nos assistindo para voltar ao judaísmo. Without compromising the Messiah. Sem comprometer o Messias. So we are living this prophetic season right now. Então nós estamos vivendo nessa temporada profética bem agora. So Tzadok, there are three entities here that are important, as I say. Então, Sadok, como eu estava dizendo, há 3 entidades que são muito importantes. And God now evaluating the way Israel going to be treating the Anusim. E Deus estará avaliando a maneira como Hashem estará tratando os anussims. It's also evaluating who is really a Ben Anusim. E Deus também estará avaliando quem realmente é um Ben Anussim. And God is evaluating, look, we're in Sukkot, right? We're in Sukkot now. E Deus também está avaliando, veja bem, nós estamos em Sukkot agora. We're talking about the 4 species. Estamos falando das 4 espécies. The Torah is speaking about the 4 sons. The 4 sons. In Pesach, we speak about the 4 sons. Na Páscoa falamos dos 4 filhos. This is the 4 sons of Israel that we're gathering Esses são os together. 4 filhos de Israel que estão se juntando. But there is a problem here. Mas tem um problema aqui. Because we don't pour only 4 cups of wine, we pour 5 cups of wine. Porque nós não colocamos só 4 taças de vinho, nós colocamos 5 taças de vinho. But the 5th cup of wine, we don't drink this cup. Mas a 5ª taça, nós não bebemos dessa taça. There is also a 5th son. There's a 5th son. Há também um 5º filho. The word 5 in Hebrew is the word chamesh. A palavra 5 em hebraico é a palavra chamesh. There's a son, he's called the prodigal son. You actually look, I put it on the screen for them. If you take the chamishi, and you chamesh. Há um filho que é chamado de filho pródigo. E eu coloquei na tela para vocês, é chamado de Hamesh. You get the word Mashiach. Da palavra Hamesh você obtém a palavra Messias. One of the sons are missing from the table. Um dos filhos está faltando à mesa. I believe that this son is the Anusim. Eu acredito que esse filho é o Anussim. Está faltando um elemento. So what we're praying for? We're praying for the ingathering. Então, para que nós estamos orando? Nós estamos orando para ajuntamento. I want to explain to everybody that the return of the Sfaradim and Anusim is not something like a nice to have. It's not a nice to have. Eu quero dizer para vocês que o retorno dos anussims e dos sefaraditas não será algo agradável de se ouvir. It's essential. Mas é essencial. Without this, Geulah cannot happen. Sem isso, a redenção não pode acontecer. A Geulah não pode acontecer. Each one of the parties here, if it's the state of Israel, the Anusim, or those in the between, which is the Messianic,
who need to bring them in. Cada uma dessas partes, seja o governo de Israel, seja os anuncins, seja os messiânicos, nós temos que trazê-los todos juntos. Tzadok, the first chief rabbi of Israel, the very first one, Ashkenazi. Tzadok, o primeiro chefe do Estado de Israel, ele é Ashkenazi. Rabbi Cook. Rabino Cook. He says that. He says this. He says diz isso. many souls Muitas almas will be cast among the nations. Foram lançadas às nações. Will be returning in the last days to Ecclesia of Israel. E eles estarão retornando a Israel. And that's what defines this step called the footsteps of Mashiach. E isso é o que define os passos do Messias. And the ability that we have for digest them or to receive them to the house of Israel. E a habilidade que nós teremos que ter para absorvê-los em Israel. Determine when the Geulah will come. Determina quando a redenção acontecerá, quando a Geulah acontecerá. This is very important. Isso é muito importante. The fact that people want to return right now. O fato que as pessoas querem retornar nesse momento. Mean that Yeshua is almost here, Mashiach is almost here. Significa que o Messias está às portas, ele está quase aqui. But we have to know how we're going to receive them. We have to know how we're going to bring them in. Mas nós temos que saber como que nós vamos recebê-los. Nós temos que estar preparados a como nós iremos trazê-los para Israel. The question that the Anusim have to ask today. A pergunta que os anuncins têm que se fazer hoje. Do they want to come back home? Eles querem voltar para casa? Are they truly want to come home? Eles realmente querem voltar para casa? They need to know what it means. Eles têm que saber o que voltar para casa significa. The question that the natural branch have to ask. A pergunta que naturalmente esse braço tem que se fazer is how do we bring them in? What do we do to bring them in? A pergunta é o que nós temos que fazer para trazê-los de volta? The prophets of Israel have a lot to say about this. Os profetas de Israel têm muito o que falar sobre isso. And what I want to do is o que eu quero fazer is to talk with you for briefly about one of these prophecies. Eu quero conversar contigo rapidamente sobre uma dessas profecias. Because there are many. Porque há muitas. Look what the Torah says. Veja bem o que a Torá diz. Tzadok, you know that the prophecies on Anusim is even in the Torah. Tzadok, você sabe que os profetas de Anusim estão até mesmo na Torá? Vaikra, in the book of Vaikra 26. No livro de Vaikra 26. It says, "Ve'avatem bagoim ve'achla etchem eretz oivechem," which means you will be lost inside the goyim. Vocês estarão perdidos, espalhados no meio dos gentios. And the land of the goyim, you will be dispersed. You will be dispersed. E na terra dos gentios vocês estarão dispersos. Notice that what's happening, the issue of the last 500 years is a sin of assimilation. Veja bem, o problema nesses últimos 500 anos, o grande pecado nesses últimos 500 anos é a questão da assimilação. We must break the spirit of assimilation. Nós temos que quebrar, que repreender esse espírito de assimilação. This is an important thing we have to break. The spirit of assimilation to Christianity of 500 years. Nós temos que quebrar, isso é muito importante, nós temos que quebrar esse espírito de assimilação que o cristianismo provocou nesses últimos 500 anos. When the text here says in Hebrew, ve'achla otchem, devour. Quando o texto aqui diz em hebraico. It's literally mean the land consumed them. They consumed.
significa a terra os consumiu. Ela os consumiu. That's why it's important that nobody who is from the Anusim will say that they're Jewish. They cannot say that they are Jewish. Por isso é muito importante que os anussins não digam que eles são judeus. Eles não são judeus. By issue of halacha, they are not Jewish. Eles não são judeus. Yeah, according to halacha, they are not Jewish. De acordo com a halacha, com a halacha, eles não são judeus. Okay? But look what it says. Ve'avadetem. Mas veja bem o que ele diz. Avatem mean you're lost. Avad significa que eles estão perdidos. Okay, so Tzadok, if you're lost, goodbye. Bye-bye. Então, Tzadok, se você está perdido, bye, adeus, tchau. But this is not what Chazal said. This is not Mas what isso não é o que Chazal diz. Listen to what it says by the Malbim. Listen to the commentary. Veja bem o que o comentário diz, de Malbim. He says, Ein avdan ela golin. What does that mean? Ein avdan ela golin. Ein avdan ela golin. O que quer dizer isso? He says there is a difference by saying that they are lost. Ele diz que há uma diferença em dizer que eles estão perdidos. It's not the same saying they are lost and they will never be found. Uma coisa é dizer que eles estão perdidos, outra coisa é dizer que eles nunca retornarão. He's saying that they lost, they're being scattered, is from a spiritual perspective and a physical perspective that we call galut. O que ele está dizendo é que eles foram espalhados, eles estão perdidos numa perspectiva espiritual que nós chamamos de galut. Now, if you think about it, the word galut in Hebrew, se você pensar bem, a palavra galut em hebraico, it's a terrible thing. The word galut is derived from the word golah. É uma coisa terrível, porque a palavra galut deriva da palavra golá. If you take the word golah and you add to it an aleph, se você pegar a palavra golá e adicionar um aleph, you get geula. Você então obtém a palavra geula. Redemption, the redemption. Redenção, a palavra redenção. If we will help the seeds of Israel, Zera Israel. Essencialmente, se nós ajudarmos a semente de Israel to come out of the Golah, a sair da Golá, we will end up with Geula. Nós vamos então obter Geula, redenção. And this is where we want to end up. We want to end up with Geula. Esse é o nosso objetivo final. Nós queremos chegar a Geulá. We have to break the spiritual exile that our brothers are found in. Mas nós temos que quebrar esse espírito, repreender esse espírito de dispersão que há no meio dos nossos irmãos. So how do we do it? Como fazemos isso então? We will get there. Look at how many prophecies there are about this. Veja bem quantas profecias falam a esse respeito. Remember what I told you a few minutes ago? God is evaluating them. Lembra o que eu te disse alguns minutos atrás? Que Deus está avaliando. To anybody suspect that he is Ben Anusim or Bat Anusim. E ele vai estar desafiando todos aqueles que dizem que são filhos de Anusim ou filhas de Anusim. If you truly believe it, the burden of proof by the way you live your life is upon you. Se você realmente acredita nisso, a maneira como você conduz a sua vida é que vai determinar isso. Look what it says in Yeshayahu, Isaiah. Veja bem o que diz em Yeshayahu, em Isaías. One of the very famous verses. Um versículo muito famoso, muito conhecido. Now pay attention to this. Preste atenção nisso. It says Ve'aya bayom hahu. Ve'aya bayom hahu. When it says bayom hahu, it's the days. Quando diz bayom hahu, são os dias. It's the day of Mashiach. Os dias do Messias. Now let me ask you a question. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Acharit hayamim tzadok. When
did Acharit Hayamim started? When did Acharit Hayamim started? Let me ask Quando you. começou o fim dos tempos? Os últimos dias. Eu creio que a Geulah é um processo. Então, a própria primeira vinda do Mashiach, ele iniciou um processo. Yeah, but when Acharit Hayamim started? When Acharit Hayamim started? Mas quando o fim dos tempos começou? Sim, eu creio que ele começou desde que a primeira vinda do Mashiach, ele iniciou um processo de Geulah. I believe that since Mashiach came first time, the process of Geulah started. He's right. He's right. Você está correto. That's why there is a very important teaching Por isso tem uma coisa muito importante. that says that the day that the temple is being destroyed, Que o templo seria destruído. Mashiach already have to start appear. O Messias já teria que ter começado então o processo. Yes. E sim, É isso. Midrash Eicha. Exactly. In Midrash Eicha. Exactly. Já está acontecendo, exatamente. Yeah, right. It's he's exactly right. Você está absolutamente correto. So when we look at Geulah, understand it started 2,000 years ago. Geulah started 2,000 years ago. Então, quando nós olhamos, avaliamos, a redenção começou há 2.000 anos atrás. A redenção começou há 2.000 anos atrás. And what is it says in Sanhedrin 98? In Sanhedrin 98, E o que o Sanhedrin diz? Sanhedrin 98 diz. if they are worthy, the Geulah will come. Se vocês forem, se vocês são justos, a Geulah vai acontecer, a You're the redenção vai one who acontecer. need to explain this, and I want everybody to understand this in the E context. eu quero explicar isso, eu quero que todos entendam. There is a Rabbi Yeshua ben Levi. Come. Há um rabino chamado Yeshua ben Levi. He's coming, and he see a vision, and he come to Eliyahu Hanavi, Ele está vindo e ele tem uma visão. and he see Eliyahu Hanavi, and he shall ask him, when is Mashiach coming? E ele está perguntando, quando o Messias vem? And he says to him, go ask him. E ele diz, pergunta para ele. He said, no problem, tell me where is Mashiach, I want to talk to him. Ele disse, tudo bem, me fala onde que o Messias está, porque eu quero conversar com ele. He said, no problem, go to the gates of Rome, E ele disse, sem problema, vá aos portões de Roma and find him. He's going to resemble a leper. He's going to bandage the wounds of Israel. Go ask him. Vai lá, vai perguntar a ele. Ele vai parecer um leproso, cheio de bandagens de leproso. Você vai lá e pergunta para ele. Okay. He go to the gates of Rome. He see Mashiach. Então ele vai aos portões de Roma e ele vê o Messias. Remember, Mashiach resemble a leper. He resemble a leper. Lembra que o Messias parece um leproso? What is Rome? Rome is Edom. Edom is Christianity. O que Roma significa? Roma é Edom, é cristianismo. We need to understand that Mashiach is with the Gentiles, Christians today, not with Israel. Nós precisamos entender que o Messias hoje em dia ele está com os cristãos, não com Israel. So we ask him, when are you coming? He says, Ayom. He answered, the Mashiach answered in one word. One word. Então ele perguntou, quando você vai vir? E o Messias respondeu para ele com uma palavra. What is the word he is answering with? Is the word Ayom in Hebrew. A palavra que ele usou é a palavra Ayom. And what Ayom means? It means in Hebrew today. E hoje, em hebraico significa hoje. Hoje. So he's got excited. He say, wow, Mashiach coming today. E ele ficou muito animado, ele falou, uau, nossa, o Messias está voltando hoje. He waiting a day. Ele esperou um dia. He's waiting 2 days. Ele esperou 2 dias. Mashiach is not showing up. Messias não apareceu. He's getting very, very upset. He's going. Ele está ficando muito chateado. And he said, hey, Messiah, you lied to me. You're a liar. You lied to me. Ele falou, Messias, você mentiu para mim. Você é mentiroso. Você mentiu para mim. But everybody need to understand, when Mashiach speak, he speak only scriptures. He speak only Dvar Torah.
Todos nós temos que entender que quando o Messias fala, ele fala em escritura, ele fala nas escrituras. Mashiach complete the expression. Hayom im bekolot tishme'u. E o Messias complementou a expressão. Oh, yeah, I'm coming today. Oh, eu tô vindo hoje. If you're going to do what you're supposed to do. Se vocês fizerem o que vocês têm que fazer. The Mashiach was tricking him. He said, I'm coming today, right now, if you get yourself in order. Messias estava passando a perna dele falando, eu volto hoje se vocês fizerem o que vocês têm que fazer, se vocês colocarem a casa em ordem. We can hasten Nós podemos antecipar o retorno do Messias. We can bring it much faster, but we have to do what he tells us to do. Nós temos que trazê-lo muito mais rápido, mas nós temos que fazer o que nós temos que fazer. If the Anusim and Sfaradim will do what they need to do, se os sefarditas e os anussins fizerem o que eles têm que fazer, it's true, Mashiach will come. É isso, o Messias retorna. He is evaluating to see who wants to come back. Ele está avaliando para ver quem quer que ele retorne. So now you understand this. Look at the context of what it says in Isaiah 27. Então você entende agora qual é o contexto de Isaías 27? Vaya bayom ha'u. It's in the time of Acharit Hayamim. It's in the last days. É nos últimos dias. It says here in Hebrew, Yachbot Adonai Mishibolet Ana'ar. It's like he will beat up the people, he will beat out the people like grain. The people are like grain. Ele vai moer as pessoas como grãos. Now when he's talking about Yahavot, it's not agora, quando ele está falando sobre Yahavot, it's not a positive thing. You need to understand, it's not a positive thing. Ele não está falando de uma coisa positiva. But there is something positive that God's trying to do out of this. Mas há algo muito positivo que Deus está tentando fazer dentro de tudo isso. Because when you take grain and you need to grind it, something good comes out. Porque quando você tem grãos e você precisa moer esses grãos, alguma coisa vai vir deles. Become consumable. The pieces are not consumable. Então esses grãos vão se tornar consumíveis. Nesse momento eles não estão consumíveis. And what God is saying here, He's going to do this. And then Deus está dizendo aqui que Ele vai fazer isso. Teluktu leechad echad bnei Israel. You will be collected one by one. One by one you will be collected. Vocês serão apanhados, coletados um por um. Now think about it for a second. This is a significant thing because he's saying, I am going to evaluate each and every one of you one by one. Então pensa bem nisso. Isso é uma coisa muito significante, muito importante, porque ele está dizendo, eu vou estar avaliando um por um cada um de vocês. And look, it says, Bnei Israel, sons of Israel. I am going to be evaluating you next to the standard that called Israel. Eu vou está dizendo, eu vou estar avaliando vocês nos padrões de Israel. And you probably ask, what this verse have to do with the returning of the Sfaradim and Anusim? E vocês devem estar se perguntando o que esse versículo está querendo dizer em relação ao retorno dos anussins e dos sefarditas. Look at the next verse. Olha o próximo versículo. The verse that we just read is a condition to what's going to happen next. O primeiro, nós já vimos, é uma condição do que vai acontecer, do que está para acontecer. And it's happening this day. Está acontecendo neste dia. That's the day of Mashiach completion. Mashiach. Esse é o dia da plenitude do Messias. There will be itakaba shofar gadol. There will be a great shofar blowing. Haverá um grande soar do shofar. And notice, they come, those who are lost, Avdim. This is the same word we see in the Torah, Avdim. E aqueles que ouvirão, é a mesma palavra que está no Torá, aqueles que ouvirão. And those nidachim, those who have been scattered. E aqueles que foram espalhados. And they will come up
to the mountain of the Lord in Jerusalem. E eles subirão à montanha do Senhor em Jerusalém. This is important because he's saying, I am preparing them. Isso é muito importante porque ele está falando, eu os estou preparando. There's a period of preparation. Há um período de preparação. And this period of preparation is really, really important. E esse período de preparação é muito, muito, muito importante. It's preparing to see who do I have to work with. Quer dizer, com quem eu terei que trabalhar. Now notice here it's mentioned two group of people. Agora, veja bem, isso se relaciona a um grupo de pessoas. And people confuse it. We have in one side they have the Ovdim, and in another side we have the Nidachim. They are not the same. E as pessoas confundem. De um lado nós temos Otrim, do outro lado Ovdim and Nidachim. Ofdim e Nitahim. They are not the same. Não são pessoas diferentes. Nidachim are those who are not in the land. They are not in the land. Ditahim são os que não estão na terra, But they know that they're Jewish. mas eles sabem que são judeus. Ovdim are those who just have the spark of Jewishness. Ovdim são aqueles que têm a chama do povo judeu. Notice that both of them are needed. Both of them are needed. Mas ambos são necessários. So when God says in the verse before that Então, he's going to... No versículo anterior, quando Deus diz, He's going to shake. He's like shaking it. ele vai sacudi-los. And then you see what falls. E aí ele vai ver o que é que vai cair. And what's going to Como uma peneira. Ele vai peneirar e vai ver o que vai cair da peneira. And he's going to see what's going to stand. E ele vai ver quais são A aqueles lot of people que vão claim ficar de to be pé. a Jewish ancestry. Muitas pessoas estão clamando ser judeus. But if they don't embrace Judaism, if they continue to live their life away from Judaism, Mas se eles não embarcarem, não abraçarem o judaísmo, continuarem vivendo suas vidas longe, afastados do judaísmo, they're going to fall. They're going to fall. eles vão cair. Eles vão cair. That's why this period of returning the engrafting it's not important to say just Messiah is going to do it. It is not correct. Então, falar só que os enxertados vão retornar não está correto. Não está correto. We have to prepare the way today. We have to see the Anusim return today, spiritually prepare the ground. Nós temos que preparar o chão, preparar o espaço para o retorno do Anusim. The prophet Isaiah spoke about this. O profeta Isaías fala sobre isso. Listen to what he said. This is my Ouçam challenge. bem o que ele diz. Esse é o meu desafio. That is my challenge today to the Portuguese speakers, to all who speak Portuguese today. Esse é o meu desafio a todos aqueles que falam português hoje. Listen to what the prophet says. Ouçam o que o profeta diz. He says, "Ma'aru banecha me'arsecha." Oops, hold on, let me take this. We don't need this. I can remove this to O make profeta diz. Só um instante, eu vou tirar isso daqui, eu não preciso. Yeah, hold on a second. Here we go. Só um instante. It says, "Ma'aru banecha me'arsecha u'mecharvecha mimcha yetz'u." You have it in Portuguese on your screen. Os teus, ok. People can read it. What does that mean? Vocês podem ler, vocês mesmos podem ler. O que significa isso? The question one need to ask is A pergunta que temos que nos perguntar: who is he talking about here? Ma'aru banecha, who are the sons? com quem que ele está falando? Quem são os filhos? Notice that they call sons, although they are called sons. Veja bem que, apesar deles serem chamados de filhos, You see here this word in Hebrew, maharu. Maharu. veja aqui essa palavra em hebraico, maharu. It's like saying in Spanish, Cora, handale, hurry up. É como dizer em espanhol, andale, ou em português, depressa, vamos depressa. You have to come quickly. Você tem que vir rapidamente. The bus is leaving. O ônibus está saindo. The bus is leaving to Jerusalem. Are you in on the bus or you off?
O ônibus está saindo para Jerusalém. Você está no ônibus ou você está fora do ônibus? So many people are either, they're not jumping in, they're just kind of watching. Muitas pessoas não estão entrando no ônibus, elas estão só olhando. But you know, when the Anusim came to Holland, when they came to Holland, Mas sabe, quando os Anusims vieram à Holanda, they become so obsessed with Judaism eles ficaram tão obcecados com o judaísmo, because they felt such a deficit. porque eles sentiram um déficit tão grande. Imagine somebody know that his grandfather knew the prayers, he didn't know the prayer. Quando você pensa que o seu avô não conhece as orações, He just has a recollection from the past, distant past. só uma lembrança de um passado muito distante. What is the very first thing that they did? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? They did not establish a synagogue. They didn't establish a synagogue. Eles não estabeleceram uma sinagoga. They established a Bet Midrash. Eles estabeleceram uma Bet Midrash, uma casa They Midrash. said, I will gain back the knowledge. And they spent 80 years obsessed about this. Eles falaram, nós vamos ganhar novamente o conhecimento. E eles passaram 80 anos trabalhando. Remember, Gigi, I spoke about God evaluating. He spoke about this evaluation. Lembra que eu falei, Gigi, a respeito da avaliação de Deus? The real Anusim are those who are hurrying today. They are hurrying to return home. Os verdadeiros Anusim são aqueles que estão se levantando para They're not voltar para casa. grabbing one foot, and I'm sorry if I'm offending anybody. It's Eu not sinto muito que eu estou ofendendo alguém, But it's not those who having one foot in the church and another foot, waving the lulav and the etrog. No! não são aqueles que têm um pé na igreja e com o outro pé eles têm na mão um lulav e eles estão sacudindo o lulav. You're either in or you're out. That's what Ou você está dentro ou você está fora. And here the text, he says in the text, I'll put it again for the benefit of people. E o texto diz, eu vou colocar o texto aqui novamente para o benefício daqueles que não viram ainda. Something. Those who hurry in the return up to Jerusalem, Aqueles que estavam no retorno para Jerusalém, they are called banim. eles são chamados banim. The question is, who is calling them banim? A pergunta é, quem os está chamando de banim? I want to encourage everybody. Eu quero encorajar a todos. Israel does not call them banim. Israel não os chama de banim. The nation of Israel will never call you banim until Mashiach return. A nação de Israel nunca chamará vocês de banim até o retorno do Messias. God call you banim. Deus os chama de banim. Hashem call you banim. Hashem os chama de banim. Because he's seeing the effort Eles estão that you are observando doing and having and returning. o esforço que vocês estão colocando para retornar. This is very important. And notice some of them call Mehasecho, some will be your destroyer. Your destroyer will be coming out of you. E alguns os chamarão e alguns tentarão destruir vocês. O destruidor de vocês estará no meio de vocês. Wait a second, this is really strange. Some of them coming in and some of them are leaving out. Isso é muito estranho. Uns estão entrando e outros estão saindo. This is going to be the reality for some of the people will say, oh no, is that what it means to be a Jew? Is that what it means? Oh, bye-bye, it's too much for me. É isso que vai acontecer com muitos. Eles vão olhar e vão falar, é isso que significa ser judeu? Tchau, tchau, eu tô fora. I have been working among the Sfaradim and the Anusim for a long time. They love the idea of being Jewish. But when it's come to practice Judaism, it's too much for them running away. Eu tenho trabalhado muito no meio dos sefarditas e dos anusims, e eles gostam muito, eles amam a ideia de ser chamados judeus, mas quando vem a questão de se comportar como judeu, não, eles não querem. But remember, there are going to be banim. There's going to be a remnant of the anusim. Mas lembra, eles serão filhos, eles serão chamados filhos, haverá um remanescente dos anusims. That's why, there's such a great machloket, whether or not even the tribes, the 10 tribes will return or not.
Não é nem uma questão se as 10 tribos retornarão ou não. Please understand that big part of these 10 tribes represent the Anusim. It does represent the Anusim. Entenda bem que muitos dessas 10 tribos são os anucinhos, representam os It's not to anucinhos. say that the 10 tribes is not in Israel today. It's the remnant of Eu não the estou house of dizendo, Israel that is missing. eu não estou dizendo que as 10 tribos de Israel não estão em Israel. É o remanescente que está faltando. There is a message to those who mensagem. want to receive them. If they are hurrying, they need to know where they're going, right? Há uma mensagem que precisa ser entendida. Se eles estão se colocando de pé, levantando a bandeira, então eles têm que ser entendidos. Isso é importante. When he using here this in the text, No texto, Maru, okay, the Maru a is palavra important. Mahu, They're running with a purpose. They're running with a estão purpose. correndo com um propósito. And the purpose of the Anusim and Sfaradim needs to be today to return back home. O propósito dos sefaditas e dos anucins hoje é voltar para casa. They cannot compromise this. This cannot be compromised. Isso não pode ser comprometido. Eles não podem comprometer isso. However, we have, according to the prophets, we have a big problem. Mas nós temos um chamado aqui dos profetas. Temos um grande problema. Let's read together the next verse. Vamos ler o próximo verso juntos. Gigi, can you read it Próximo in, versículo juntos. do you mind Go. reading it in Portuguese for them? Posso ler? I can read. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. This verse is one of Esse the versículo. incredible verses in the Esse Hebrew é- Bible. Esse versículo é um dos versículos mais incríveis na Bíblia. God is speaking here to Israel. Deus está falando aqui com Israel. He is speaking to the physical branch, to the Jewish people. Ele está falando com o ramo físico de Israel, com And he o povo says, judeu. Sei saviv enaich. Look Ele diz- around yourself. Look around. Ele diz, olha ao redor de vocês, olha ao redor. This is something that Israel as a nation have to recognize today. We need to look around ourselves and understand why the nations, why the Sfaradim wants to return. We have to challenge the Jewish Isso é people. algo que Israel tem que fazer. Israel tem que olhar ao redor e reconhecer os sefaditas, os anucins. And notice what he says. He says, "V'kulam, kulam nikbetzu bach." The nikbetzu, the kibbutz, it's what's the prophet called the kibbutz galuyot, the ingathering. O profeta chama de kibbutz galuyot, o ajuntamento. And he's saying, Baulach, they are coming, okay? E ele está dizendo, Baulá, eles estão vindo, ok? They are going to come. There is going to be a remnant who is going to be coming. Eles virão, haverá um remanescente que estará vindo. And it's breaking my heart that as a Jew, as an Israeli, we don't understand that our brothers are coming. Despedaça o meu coração pensar que nós em Israel, que Israel não está entendendo que nossos irmãos estão vindo. Now, as they're coming, we have to do something, and that's why we launched a yeshiva. We have to do something with those who want to return. E por isso que nós começamos a escola, a yeshiva, porque nós temos que fazer alguma coisa com esses que realmente estão querendo voltar. Notice that those who are coming, Que esses they que estão are vindo, like edim. The word here in Hebrew, they are testifiers. Veja bem que esses que estão voltando, eles são como testificadores, aqueles que dão testemunho. Who do they testify to? They're testifying to Israel. Eles estão dando testemunho para quem? Eles estão dando testemunho a Israel. That's why Dev and Ezra spoke about they're the one who bring Israel to Mashiach. They're the one who bring Israel to Mashiach. Por isso que dizemos Israel, eles é que vão trazer o Messias a Israel.
Now they're testifying because they are returning because of Mashiach, through the Mashiach. Otherwise, there's no testimony in this. Eles estão dando testemunho porque eles estão voltando através do Messias. Eles estão trazendo o Messias. Senão não haveria testemunho nenhum nisso. Look, first of all, remember, it starts with the demeanor of the return. Ma'aru banai, right? Returning quickly. Primeiramente começa com o lado negativo do retorno. Eles têm que retornar rapidamente. I found it incredible, the Eu acho word incrível. of Metzudat David. Eu acho incrível a palavra Metzudat. It says, יותר מרע, come quicker, שכחו בני ציון את ארצם משאשכח אני. We forgot them! We forgot them! Está falando, voltem rapidamente. Nós os esquecemos. They're not lost by God. Nobody is lost by God. Eles não foram esquecidos por Deus. Não foram perdidos por Deus. Remember when I explained to you before the word of they're not lost by God, they're lost by us. Lembra quando eu expliquei? Eles não estão perdidos de Deus, de Hashem. Eles estão perdidos de nós em Israel. God knows each one of his sheep. He knows each one of his sheep. Deus conhece cada uma de suas ovelhas, cada uma delas. Israel. Da casa de Israel. As ovelhas da casa de Israel. We've forgotten who they are. Mas o Israel físico esqueceu de quem eles são. And the prophet of Israel giving a chilling reminder to Israel, remember who they are. Remember who they are, you have to recognize them. E os profetas de Israel estão explicando para Israel que eles têm que reconhecer quem eles são. And here God speaking, again, he's speaking here to Israel. E aqui Deus está falando a Israel, o Israel físico. And he's using the term kala, a bride. Ele está usando o termo kalá, uma noiva. Not the bride is not the church. The bride is Israel. A noiva não é a igreja, a noiva é Israel. Now think about the wedding for a moment, yes? Agora pense num casamento por um momento. In Jewish wedding, the wedding does not take place until the kala is ready. Not until the groom is ready, until the bride is ready. No casamento judeu, o casamento não acontece até enquanto a noiva está pronta. Não o noivo, mas a noiva está pronta. Now, what does a bride need to be ready? Agora, o que a noiva precisa para estar pronta? She has to fix her hair. Ela tem que arrumar o cabelo. She has to have the right wedding dress. Ela tem que ter o vestido correto, o vestido de casamento correto. And she has to have the right jewelry. E ela tem que ter a joia correta. Listen to what the prophet is saying here. Ouçam o que o profeta está dizendo. Those who return, aqueles que retornarão, they're like the jewelry, they're like the clothing of the bride of Israel. Eles são como a joia, como o vestido de noiva de Israel. The bride, which is Israel, cannot be ready. A noiva, que é Israel, não tem como estar pronta without the return of the sem bride. Sem o retorno. When he say here, "V'tiksheret kala," you bind them. This is part of the garment of the beautification of the kala. Significa, é parte do embelezamento da noiva, das joias da noiva. In essence, the kala is not ready without the return. And if the kala is not ready, the wedding cannot take place. Isso quer dizer que a noiva não está pronta, sem esses elementos, e se a noiva não está pronta, o casamento não pode acontecer. And this is leading this, and maybe Tzadok can weigh on it. E isso está levando a esse ponto, e talvez o Tzadok possa falar sobre isso. But I have a question for Tzadok. Eu tenho uma pergunta para o Tzadok. Most of the people who are returning a maior parte das pessoas que estão voltando to the Torah, a Torá, who claiming to be the sons and daughters of Anusim, eles dizem que são os filhos e as filhas de Anusim. What is their motivation? What is their motivation? Qual é a motivação deles para dizer isso? Bem, conforme foi dito anteriormente, existem dois tipos de pessoas. According it was said before, there are two kinds of people.
há pessoas que realmente são sinceras e abraçam a Torá e o modo de viver judaico. There are those who really embrace the Torah and the way that the Jewish people, the standards of Jewish people living. Listen to my question. Ouça a minha pergunta. I'm not asking about what they embrace. Eu não tô falando sobre aqueles que realmente abraçam. I'm asking what's the motivation. Eu estou te perguntando qual é a motivação. Existem pessoas que têm uma motivação correta, que querem servir ao Eterno. Agora There também, are people that have the right motivation. They want to serve Hashem. mas também há pessoas que querem só uma... Para. That's not the right motivation. Essa não é a motivação correta. I'm not saying anything wrong with serving Hashem, Baruch Hashem. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada em servir Hashem. Glória seja dada a Hashem. Isso não é o que o texto diz. They are the witnesses. Eles são os testemunhadores. Who represent part of the garment of Eles são as testemunhas que representam Israel. Eles são as testemunhas que representam parte do vestimento do casamento de Israel. The garment of the Kala. Eles representam o vestido da noiva. The only motivation that there is. A única motivação que há. To return back to the house of Israel as a beno para retornar à casa de Israel. Is that for Israel to be saved corporately? É para que Israel seja salvo corporativamente. That's the only reason. Essa é a única razão. To have an edut for the Kala. Para ter um edut para Kala. It's para like a noiva. The wedding planner come to the Kala. Aquele que planeja o casamento vem até a noiva. And he look at the Kala and he says, "You know what, Kala? Ele olha para a noiva e fala, sabe de uma coisa, noiva? You're missing this beautiful garment. Tá faltando essa parte da sua vestimenta. You're not quite good. Tá faltando alguma coisa, não tá lá, não chegou lá ainda. That is a position of honor. Essa é uma posição de honra. That is given to those who return. Que é dada àqueles que retornam. But if they want to return, mas se eles querem retornar, because they think they replace physical Israel, porque eles acham que eles estão no lugar do Israel físico, tomaram o lugar do Israel físico, or because they want to get the blessings, ou porque eles querem receber as bênçãos. Again, that's not the real rationale. Esse não é o raciocínio correto. When it says here in Hebrew, utekasharim kekala, quando diz em hebraico, utekasharim kekala, they themselves become eles se tornam the article of clothing. They are becoming the article of clothing. Eles estão se tornando parte da vestimenta. What an amazing prophecy it is. Que incrível essa profecia. When they start their journey, and today we're telling people to come. E quando eles começam essa jornada, e hoje nós estamos desafiando as pessoas a voltem. Sadok, they have to ask the question why. Sadok, eles têm que se fazer a pergunta. And it's for the merit of the bride. E é para o casamento, é para o mérito da noiva. For the merit of Israel. Para o mérito de Israel. As Shaul says, so that all of Israel shall be saved. That's the motivation. Paulo diz, todo Israel será salvo. Essa é a motivação. I'm sorry, I'm not doing it so that one day I will receive an Aliyah papers. That's not the reason to do it. Eu sinto muito. Eu não vou. Não é para ser feito de maneira que eu receba os papéis, os documentos me permitindo uma Aliyah. Não é para isso. I'm not doing it that I will be called in minyan. I will be part of the minyan in the synagogue. Eu não estou fazendo isso para que eu faça parte do grupo dos 10 homens. Não é para isso que eu estou fazendo isso. I am doing it for the wholeness of the body. Eu estou fazendo isso para a santificação do corpo. That's the reason.
People need to understand why they are returning. As Why the pessoas return precisam is entender por que que elas estão querendo retornar. critical. Por que que elas querem retornar? Matter of fact, the text here says, "Vetekashrim kakala." You are binding yourself to the bride. Na verdade, o texto está dizendo, vocês estão se colocando junto da noiva, estão se tornando um só com a noiva. What does it mean to bind yourself to the kala? O que quer dizer se tornar um só com a noiva? In the last day, 10 Gentiles will hold the tzitzit of the Jew. A escritura diz que no fim dos tempos, um gentio se agarrará aos etziot de um judeu. V'tekashrim lakakala is talking about the grafting in. They need to be grafted back into Israel. Está falando exatamente de estar sendo colocado novamente em Israel, ser enxertado em Israel. The Anusim have no right to come and say, we are Israel. They have to be engrafted into Israel, just like the Gentiles. I want to make it clear. Eu quero falar isso claramente. Os anunciantes não têm direito de vir e dizer que eles são Israel. Eles têm que ser enxertados como os gentios são enxertados a And Israel. that is a complicated process. It's a process that we're saying that they want to be closer to the Kala, to Israel. É um processo complicado e é um processo onde nós estamos dizendo que eles querem ser colocados próximos à noiva, Israel. It's possible only if the Kala. Será possível apenas se a noiva. Today we need to pray that the Kala, physical Israel, Hoje will. nós precisamos orar de que o Israel físico, a noiva. As a matter of fact, the next verse is almost a tragic verse. Na realidade, o versículo seguinte é um versículo quase que trágico. Let's read the next verse. Pois If you don't mind quanto aos... reading Gigi in Portuguese, I put it. Yep. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Now, please understand what this verse is saying. Agora entenda o que esse verso está querendo dizer. Está dizendo. People ask me all the time, where are we going to fit all of those people who are returning? Porque essa é a pergunta que eu ouço o tempo todo. Onde que nós vamos colocar todas essas pessoas, todo esse povo? It's not a problem. We have a lot of land. Isso não é um problema. Nós temos muita terra. We have the land in the Golan. Nós temos a terra no Golã. We have the land in the Negev. Nós temos a terra no Negev. We can take in millions right now. Nós podemos trazer milhões, bem nesse momento. But it says, you shall soon be crowded with settlers. They are coming, and when they're coming, we know that the destroyers of Israel will be far away. Mas também eles serão estabelecidos, e nós sabemos que quando terminar esse processo de estabilização, aqueles que tentam destruir Israel estarão longe. Now, the problem is, agora o problema é, first of all, are they ready to return? Primeiramente, os anunciantes estão prontos para retornar? If today I start a petition and I say, who is ready to prove that they live their life as a Jew? Se hoje eu começar uma petição e perguntar quem está vivendo a sua vida como um judeu, and they are followers of the e eles são seguidores, and they are ready to come to settle in the land, e eles estão prontos para seguir Israel e se estabelecer na terra, how many people do you think will agree? How many people will sign it? Quantas pessoas vocês acham que vão concordar e que vão assinar essa petição? I think we will be disappointed. Acho que nós vamos nos desapontar muito. I think I will be very, very disappointed. Eu acho que nós vamos ficar muito, muito desapontados. Look at the very next verse, what it says. Olha o próximo versículo, versículo 21. Read this for them in Portuguese. Ok. E dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e... Hold on. Ok. 20. Yeah, I jumped
No, I'm okay. 20, it's good. I'm good. Go ahead. Ok. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. What? E dirás contigo. Oh, ok, it stops there. What's going to happen? What is going to happen? O que vai acontecer? O que vai acontecer? The land will be full. A terra vai estar cheia. But they're going to make a request. Mas eles vão fazer um pedido. Gash li va'asheva, Gosh liva sheva, which translated like make room for me. que traduzido significa cria um espaço para mim. But that's not what it's mean. Mas não é, está traduzido assim, mas não é isso que quer dizer. Li va'asheva. What does it mean? Gash li O que va'asheva. significa isso? Gosh liva sheva, o que significa isso? You know, Gigi, in the Torah, we see the story before Mashiach come, before Mashiach reveal himself, before Joseph reveal himself. Antes que José se revele, antes que o Messias se revele. It says Vayigash. Diz Vaigash. Vayigash means to humble yourself. Vaigash significa humilhar-se. Gash Liva Sheva mean that the Anusim going to come to the Jewish people who are there. Os Gash Liva Shevalim, que os anuncios vão retornar aos judeus que estão na terra hoje. And they say, help me out. E dizer, me ajudem. Help me out to settle in the land. Me ajudem a me estabelecer na terra. Invite me to the land. E convidem-me a ir à terra. Welcome me. Me digam que eu sou bem-vindo. We accepted the Aliyah from Russia. Nós aceitamos fazer a retorno de pessoas da Rússia. Where 50% of the people are not even Jewish. Mas 50% das pessoas não são nem mesmo judeus. Why don't we accept those from Africa? Por que nós não aceitamos aqueles da África? Why don't we accept the Anusim? Por que nós não aceitamos os Anusim? It's politics. Política. The state of Israel is not ready to accept 20, 30 million Bnei Anusim today. Please understand. Hoje, vocês têm que entender, hoje o Estado de Israel ainda não está pronto para receber 20, 30 milhões de Anusim. We need to pray against those things. We need to pray that we will be able to overcome, because they will come and they say, we want here, but help us out. They need our help. Nós temos que orar porque eles vão precisar da nossa ajuda. Here is the tragic answer. Aqui está a trágica resposta. That is found que se encontra by the bride, the mother. Okay, in this case, it's the mother. Pela a resposta da mãe. And who is that? It's the answer that is given to the Anusim by the Jewish people. É a resposta que tem sido dada aos anuncios pelo povo judeu. The answer that is given is a tragic answer. A resposta que tem sido dada é uma resposta trágica. We're going to look at them. Vamos dar uma olhada. Ve'amarta belevavcha. They will speak among ourselves. We will speak in our hearts. Nós vamos falar aos nossos corações. And what we're going to say is, Mi amatli et ele. It's a question. É uma pergunta. We are going to look at the Anusim. Nós vamos olhar para os Anusim. Remember, they're coming as banim, they're coming as children. Lembra, eles estão vindo como filhos, como crianças. Can you imagine a mom that will disown her own child? Você consegue imaginar uma mãe que desonra seu próprio filho? It's a tragic. É trágico. We are going to look at the Anusim and we are going to reject them. Nós vamos olhar para os Anusims e nós vamos rejeitá-los. The mother here saying, this is not my own child. This is not my own. A própria mãe vai olhar e dizer, esses não são meus filhos, não são meus filhos. I have nobody. Eu não tenho ninguém. I am Gula, I'm in the Galut, okay? Who raised them up?
Quem os criou? I'm alone. Eu estou só. Why? Why did you feel alone? Because the Porque eu me sentia sozinha. Now, imagine this is our own brethren. This is our own brethren. Essa é a nossa própria irmandade. How can we speak like that on our own brethren? Como que nós podemos falar assim com os nossos próprios irmãos? Here is what the gist of the shiur today is. Isso é o que está acontecendo hoje. In reality, Na realidade, they don't resemble Jews. They don't resemble the house of Israel. para falar a verdade, é porque eles não se parecem com a casa de Israel. Eles não têm uma semelhança judaica. The Judia. reason that the reaction of the house of Israel is so extreme A razão pela reação da casa de Israel ser tão extrema is because this child, the Anusim, do not porque resemble. essa criança, os Anusim, não se parece, não tem a semelhança de Israel. In order to them to be received, Para que eles sejam recebidos, they need to resemble their Zerah Israel. eles têm que se assemelhar a Israel, tem que ter a mesma semelhança do povo de Israel. That's why we establish a Yeshivat Shuvu, to help them to resemble who they are originally are. Por isso que nós estabelecemos a escola Yeshivat Shuvu, para que nós possamos dar para eles essa semelhança. The task ahead of ourselves is to completely change their own identity, change their identity. Nosso trabalho é mudar, é transformar a identidade deles. This is a big task, É um grande trabalho, but we uma have to grande do it. tarefa. This Mas is nós temos what que fazer isso. Hashem wants us to do in the last days. É isso que Hashem quer que nós façamos nos últimos dias. Israel rejecting. As a whole, there will be a few rabbis who accept the Anusim or will be willing to talk about it. But as a whole, it's rejected. It is rejected. Alguns rabinos estão disponíveis, abertos a falar sobre esse assunto, mas a maioria está rejeitando. And the reason it's rejected, E o motivo da rejeição it's rejected because they don't Está sendo believe in Jews. estão sendo rejeitados porque eles não têm essa aparência, essa semelhança com Israel. So somebody have to help them to resemble who God called them to be. Então, alguém tem que ajudá-los a adquirir essa semelhança com a qual Deus os chamou, para a qual Deus os chamou a ter. That's why we have a call to return for the Shacharit. I hope many people register it. Por isso que nós temos esse chamado para o Shacharit, e eu espero que muitos tenham se inscrito. We're getting ready for Estamos the nos March of the preparando. Yeshiva in Portuguese. Very soon we will do an announcement. Estamos nos preparando para abrir a Yeshiva em português. Very soon we will do the Shacharit in Brazil. Muito breve teremos o Shacharit no Brasil, But everybody have to ask themselves the question. mas todos nós temos que nos fazer essa pergunta. Are they truly ready to change their identity? Vocês estão realmente preparados para trocar a identidade de vocês? It doesn't matter where you come from. Não importa de onde vocês vêm. Who knows 500 years? Who is Anusim? Who is not? Who knows? Quem conhece 500 anos os Anusims? Quem conhece os Anusims? I suppose the question of Sukkot is a simple question. Eu acho que a pergunta de Sukkot é uma pergunta bem simples. Do you want to bound yourself to the house of Israel? Vocês querem se unir à casa de Israel? Do you want to bind yourself to something else? Ou vocês querem se unir a alguma outra coisa? It's less a question of your past. It's really a question about the future. Nem é tanto uma questão sobre o seu passado, é uma questão sobre o seu futuro. We cannot blame Israel, the bride. Nós não podemos culpar Israel, a noiva. You see, because the bride rejects the final jewelry that is needed to complete her costume for the wedding. She rejects it because she says, who is giving it to me? I don't know who this person is. He's a stranger.
Você vê, a noiva rejeitou a joia que ela tinha que usar no casamento dela, porque ela está olhando para essa pessoa e ela está falando, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, então ela rejeita. In order for the gift to be received, Sabe, entendam que para se receber um presente, yes, it's derived from one word. Remember what he told them. deriva de uma palavra. Lembra do que eu te falei? In the text there, it says the word is tiksherim. You are like tiksherim. You're putting it, you're binding it on the kala. É a palavra... To the word kesher, connection. A palavra kesher, conexão, a noiva. We cannot say we're coming to the Jewish rest of our faith with no connection to Judaism. Nós não podemos vir ao casamento de Israel sem ter conexão com o judaísmo. Without connection to Judaism or Israel, we cannot. Sem nenhuma conexão com o judaísmo ou com Israel, nós não podemos ir ao casamento desse jeito. Be developed again. How do we say it again, please? The kesher has to be recreated again. Ok, a conexão tem que ser recriada. It's a huge task. It's a huge task. É uma grande tarefa, grande tarefa. I want to stress that we're not against Christians. Eu quero pontuar aqui que nós não estamos trazendo cristãos. Christians are not our enemy. Os cristãos não são nossos inimigos. But when Mashiach comes, quando Messias voltar, Christianity will not stand as a religion. No way. Cristianismo não vai estar de pé como uma religião, de jeito nenhum. We have to prepare and beautify the Kala today. Nós temos que fazer a noiva ficar bonita hoje. And the missing ingredients today. E os ingredientes que estão faltando hoje. So get yourself ready. Então se prepare. Your salvation, your redemption, your return. Sua salvação, sua redenção, seu retorno. Mean Israel's salvation. Significa a salvação de Israel. Okay, now I give Tzadok if he want to ask some questions. Agora, Tzadok, se você quiser fazer algumas perguntas. If you have any questions. Eu vou anunciar o Shacharit internacional, the Worldwide Shacharit. I'm going to announce the Worldwide Shacharit. Yes. Gente, eu vou postar no Facebook que no dia 26 de outubro haverá um Shacharit internacional online. Será usado o Sidur Ahavat Olam e será um Shacharit internacional. Eu convoco todos vocês, Binei Anusim, para participarem online desse Shacharit. Será com orações em hebraico, com Razan. Eu vou postar mais detalhes, que vai ser um evento imperdível, em que pessoas do mundo inteiro, todos nós estaremos conectados nesse Shacharit internacional. This is a big step forward. Esse é um grande passo à frente. We need to start our journey back. It starts with our desire. Even if you don't speak Spanish, come and be present. Precisamos começar o nosso retorno, mesmo que você não fale espanhol. It's 8 a.m. in the morning, Shabbat. It will be like 10 o'clock or 9 or 10 o'clock in the morning, Brazil, depending where you are. 8 horas da manhã no Shabbat, deve ser 9, 10 horas da noite no Brasil. You know, this week we are completing the Parashat Haazinu. Essa semana estamos terminando a porção da Torá Haazinu. Especially in this time, Hashem. Especialmente nesse momento, Hashem. There is a beautiful verse in Shir HaShirim. Há um versículo lindo em Shir HaShirim. In a Song of Songs, I want to conclude with this verse. Canto dos Cantos, eu vou concluir com esse versículo. In Shir HaShirim, chapter 2. Capítulo 2. I'm sorry. In the third chapter. Capítulo 3. Let me put it for you. One moment. I don't memorize everything. Cântico dos Cânticos.
רגע. Espere. Pera lá. הנה. Agora. רגע. Agora. רגע. Here we go. Capítulo 3. What's the verse? It's verse 14 in chapter 2. Versículo 14, capítulo 2, versículo 14. It's my favorite words from Shir HaShirim. São minhas palavras, é o meu versículo favorito em Shir HaShirim. He says, Areini et mar'ech, ashmiini et kolech. It's talking about before the wedding. Right before the wedding. Está falando do casamento. Prepare yourself by your look. Prepare a maneira como você parece. And raise your voice. Prepare a sua voz. Mashiach recognize the bride by her voice. E faz-me ouvir a tua voz. O Messias reconhece a noiva pela voz dela. And there's a battle right now. It's a spiritual battle. E há uma batalha espiritual. You know, the Midrash says. A Midrash diz. When Yaakov pray, quando Jacob ora, Esav shut up. Esaú se cala. It's a battle between Yaakov and Esav. É uma batalha entre Esaú e Jacó. And if we raise our voices as Yaakov again, e se nós levantarmos a nossa voz como Jacó novamente, Satan will not be able. Satan will not be able. Satanás não será capaz to harm this important work. Não será capaz de causar danos a esse trabalho tão importante. But as they say, the ball is in the Anusim and Sfaradim court. The ball is in their court. Mas é como estou dizendo, está nas mãos dos anunciantes e dos sefaditas. You choose. Vocês escolhem. You want see Mashiach returning? Vocês querem ver o retorno do Messias, o Messias retornar? Do things for the merit of Israel. Façam coisas para o mérito de Israel. Tragam honra a Israel. Over the next 6 months, this is going to be the most significant months for us, those who speak Portuguese. Para os falantes de português, os próximos 6 meses serão muito importantes para nós. We have been spending months and months translating all the teaching, everything into Portuguese. Temos estado trabalhando há meses traduzindo tudo para o português. Sadok and his team out of Brazil will be responsible. Sadok e o time dele no Brasil, de brasileiros, serão responsáveis for the launch of the yeshiva in Portuguese. Pelo lançamento da yeshiva no português. We're going to raise Torah teachers. Vamos levantar professores da Torá. We are going to restore the Vamos restaurar to the Sfaradim and to the Anusim. Vamos restaurar a honra aos Sefaradim, aos Sefaditas e aos Anusims. And that is going to be a wonderful journey together. E será uma jornada maravilhosa que faremos juntos. We are targeting to launch the yeshiva in Hanukkah this year with Hashem help. Can you say it again? Sorry. With Hashem help, we will be able to in Hanukkah this year. Com a ajuda de Hashem, estaremos com tudo pronto ao redor de Hanukkah. Also, we are going to launch very soon a dedicated website in Portuguese. Vamos lançar muito em breve um website, uma página da internet em português. For Yeshivat Shuvu. Para Yeshivat Shuvu. And Sadok and his team work with us now, starting in the new Torah cycle. There will be a very brief Shiur Torah every week in Portuguese, a very brief one, but it will be in Portuguese every week. Então, terá uma porção da Torá em português também. O Sadok e o time dele vão estar trabalhando essa porção da Torá em português. Será uma porção breve, uma fala breve. We're not playing around. This is an issue. Nós não estamos brincando. Isso é um problema, uma questão muito importante. And
Hashem is seeking those people E Hashem está em busca daqueles who's willing to go forward in this journey. que realmente estão querendo pressionar, colocar pressão e seguir em And frente. even if the bride does not recognize you, commit Ainda que a noiva não os reconheça, yourself to this. comprometa-se nesses dias. Tzadok, any other questions, any thoughts you want to conclude with? Sadok, alguma outra pergunta, algum outro pensamento, alguma coisa que você queira falar? Não, nós vamos concluir e lembrando a Brahada Amidah, Baruch atah Adonai mekabetz nidrei amo Israel. Bendito sejas tu, Hashem, que reúne os dispersos, os exilados do povo de Israel. Hashem, when he reunites the galut, the exiled ones, the dispersed ones. So Hashem will do his part, Tzadok. You can count on him. Então Hashem vai fazer a parte dele, você pode contar com isso. Pode contar The com isso. question is, this A evening, pergunta é, essa will we noite, do our part? nós vamos fazer a nossa parte? I will let you your blessing, another blessing. Nós vamos receber a bênção com uma outra bênção? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mekadesh Israel vazmanim. Blessed are you, King of the universe, who sanctify Israel Abençoado seja tu, ó Senhor, que santifica Israel. and the seasons. E as estações, e os períodos, as épocas. The season is now. O momento é agora. The time is now. O momento é agora, chegou a hora. We choose. Que nós vamos escolher, vamos fazer nossa escolha. So, Tzadok, thank you so much for Muito obrigado, Sadok, inviting me to your channel. It was a joy. por me convidar. And everybody should be tuning in for many more exciting shiurim. E todos vocês estejam tunados, estejam ligados para muitas outras conversas que nós teremos. I'll give Tzadok say the final words over everybody as he releases. Eu vou deixar Sadok dar as últimas palavras na medida que nós estamos terminando. Então, como o Rabino falou, nós So, as Rabbi said, vamos lançar toda semana porções da Torá com aulas do Rabino Shapira. So every week we're going to be launching different parashas, as Rabbi Shapira said. Amen. Programa chamado Rega Beivrit, Momento no Hebraico. A program called Rega Beivrit. Beivrit, Momento no Hebraico. Então vai ser um programa maravilhoso que você vai poder estudar a Torá com o Rabino Shapira. It will be a wonderful program where you're going to be able to study the Torah with Rabbi Shapira. São mensagens curtas, mas que têm um poder de transformação do nosso interior. Short messages, but they will be powerful to transform us inside out. E com certeza nós estamos nesse caminho de embelezamento da noiva, da calada noiva, para nos apresentarmos ao noivo que vem nos buscar em breve. And for sure, we are in the process of beautifying the Galah, because the groom is coming soon to get her. Amen. 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 Então eu agradeço o Rabino Shapira por essa maravilhosa aula. Thank you, Rabbi Shapira, for this beautiful word. God bless you. Chag Sameach, and let's prepare for the Geulah. Feliz Sukkot, and let's work for vamos trabalhar pela redenção. Tchau. Mashiach now. Amen. 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 Bo Yeshua Bo. Amém. Bye, bye.